laboratório lá, que é o Laboratório de Circuitos Elétricos e Eletrônicos. E aí a gente pensou numa proposta de fazer alguma coisa que integrasse, né, o tema da CPEX, que é inteligência artificial, com alguma coisa que a gente faz no laboratório. E aí veio a ideia de utilizar Arduino. Só que quando a gente montou essa ideia para a CPEX, a gente achou que a CPEX ia ser parecida com o que a gente está acostumado, que é o pessoal faz inscrição, então a gente tem uma lista de inscritos, porque a ideia era que vocês já tivessem com o programa e tal, para a gente ir fazendo junto. Só que aí, na semana passada, eu tive surpresa que não ia ter essas pré-inscrições, né? A gente não ia se inscrever na. Aquela arrumada assim. Oi, Clara. A gente não ia se inscrever, né? Então não tinha como mandar isso para vocês previamente. Então a ideia nossa a gente vai apresentar aqui, e aí eu acredito que a gente vai gastar menos tempo, né, do que o previsto, mas vocês podem tirar dúvida e tal, e depois, como vai ficar gravado, aí vai ficar disponibilizado para a gente praticar, né? E aí, quem tiver dúvida também, depois a gente deixa o e-mail e aí pode entrar em contato comigo e com o Ramon. O Ramon é o estagiário lá do laboratório e ele que vai fazer a apresentação, tá? Então, qualquer coisa, ou pode interromper ou pode mandar aqui no chat pra gente, tá bem? Ramon, pode ficar à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou o Ramon e, igual, conforme a Cíntia falou, a gente preparou um vídeo, aí eu vou passar ele aqui para vocês, eu vou compartilhar minha tela. Aí fica a critério de vocês. Se quiserem parar durante o vídeo, eu paro aqui, tiro dúvida, qualquer coisa, ou a gente conversa no final. E, de qualquer forma, depois do vídeo a gente bate um papo. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela aí? Ramon, a gente tá vendo, mas não tá vendo tela cheia, não. É assim mesmo? Eu acho que sim. Sim, Eu então botei para pode. compartilhar só a Isso. tela da apresentação. Então tá bom. Eu vou reabrir a apresentação porque eu vou deixar ela sem volume. Esse aqui é o vídeo de apresentação do projeto da CPEX, que envolve Arduino e lógica fuse. Primeiramente, fazer uma introdução à lógica fuse. De maneira bem básica, ela é uma forma de lógica para se trabalhar com valores imprecisos, onde as variáveis podem assumir infinitos valores entre 0 e 1. Vou explicar um pouco melhor. Um exemplo que a gente está muito acostumado com a lógica binária, que envolve um exemplo clássico é o verdadeiro ou falso, que seria o 0 ou 1. E existem situações que não dá para você descrever com lógica binária. Alguns exemplos são peso, altura, idade. Não tem como você definir uma pessoa acima do peso como um peso exato. Ela pode estar aproximando do acima do peso ou estar um pouco abaixo, tem uma variação. E esses infinitos valores que você pode definir de 0 a 1 te dá essa margem para você criar uma resposta melhor em cima desses dados imprecisos. Sobre a parte funcional do projeto, que foi utilizado o Arduino, a gente utilizou o MATLAB para programar o Arduino, que, ao contrário da ideia do Arduino, utilizar o MATLAB te dá umas possibilidades maiores, pois o MATLAB ele já tem dentro dele mesmo uma possibilidade de você criar lógicas fuzzies, que eu vou explicar melhor um pouco à frente. Vou mostrar como funciona, e é bem interessante, que te poupa muitas linhas de programação se você fosse fazer uma lógica manualmente no Arduino. Só fazer um adentro aqui para essa parte que eu falei do MATLAB.
Como não sei se todos têm conhecimento, mas o MATLAB é um programa um pouco complicado de se conseguir. Até mesmo a licença de estudante é um pouco complicado. Aí eu fiz uma outra programação adaptada para você poder rodar o que a gente fez aqui direto no Arduino. Ela não é tão funcional quanto a do MATLAB, porque o MATLAB ele te dá umas ferramentas melhores. Mas a gente deu uma adaptada para, se caso alguém queira montar um dia, poder fazer direto no Arduino. Vou voltar o vídeo. Aqui foi explicando exatamente o que eu falei, que o porquê de ter utilizado o MATLAB, que é super fácil, ele interage muito bem com o Arduino, basta baixar alguns pacotes de interação que eu também vou explicar. Os componentes do trabalho foram o Arduino Uno, foi 2 resistores, um sensor LDR, um LED ou uma placa, porque você pode fazer o trabalho utilizando um LED, bem simples, mas também pode utilizar uma placa que fica melhor visualmente. E agora eu vou mostrar um pouco na prática e no MATLAB e explicar um pouco para vocês. Essa aqui é a parte do MATLAB do projeto. O que você faz aqui? Quando você baixa o MATLAB, ele vai vir, você vai iniciar sua configuração. De início, você vai escrever Arduino aqui na janela de comando. E ele vai te dar essa mensagem. No caso, essa mensagem está aparecendo para mim porque eu já tenho o pacote de compatibilidade do Arduino instalado. Caso você não tenha, quando você digitar Arduino ali, ele vai te dar um link oficial do MATLAB com os pacotes de compatibilidade para você baixar e instalar. Bem tranquilo e não tem erro. Depois disso, você vai para a parte da fuzzy. Quando você vai criar a lógica fuzzy, você vai digitar fuzzy ali, ele vai te abrir uma aba para a criação de uma lógica fuzzy, que é essa daqui. Nessa aba você vai definir as entradas, as regras e as saídas da sua lógica fuzzy. Basicamente, quando você abrir aqui, ó, aí você vem para a aba de configurações de entrada e saída. Aqui são as funções de entrada, o azul são as funções de saída. Você vai definir aqui 3 funções, assim, no trabalho aqui, no caso da luminosidade, foi definidas com a função de luminosidade baixa, a função de luminosidade média e a função de luminosidade alta. Você vai configurar valores para as 3 funções, variando de 0 a 1. Aqui no caso é porque o range escolhido é de 0 a 1, você pode mudar o range. E o mesmo vale para a saída. E as regras, você vai criar as regras trabalhando essas 2 funções de saída e entrada juntas para te dar o valor da sua saída. E como isso funciona dentro do programa? Primeiramente, você vai declarar o seu Arduino. O COM3 é referente à porta serial 3 do computador, o Uno, o modelo do Arduino. Aqui, LDR controlador é o nome do arquivo fuzzy que eu chamei. Aí você vem para uma etapa de configuração. Essa parte escrita aqui, etapa de configuração, é apenas para aparecer para vocês aqui embaixo. Depois eu vou mostrar. O pause 1 é uma pausa de 1 segundo, vai aparecer essa segunda mensagem, que é para você configurar o valor máximo em 3 segundos. Novamente um pausa de 3 segundos. E vai aqui a leitura do valor máximo. Aí vai aparecer a mensagem avisando que vai ser a próxima medição vai ser o valor mínimo. Um pausa de 3 segundos, a leitura e o início do programa. Essa parte aqui é basicamente aplicando a lógica fuzzy. O que vai acontecer é que ele vai ler o dado do LDR, vai gerar um valor, esse valor vai ser a entrada da lógica fuzzy, esse valor vai passar pelaquela parte que eu mostrei da lógica fuzzy e vai te gerar um dado de saída. Esse dado de saída vai ser mandado para a porta PWM do Arduino, a escolhida aqui foi a porta D9, e essa porta D9 vai variar conforme a lógica fuzzy, conforme a luminosidade do ambiente lida pelo LDR, e vai alterar os valores de tensão saindo dessa D9, que está sendo ligada a um LED, no caso do trabalho aqui uma placa, uma matriz de LED, que vai variar de acordo com a luminosidade do ambiente. E eu vou mostrar melhor num vídeo. Voltei aqui nessa parte da lógica fuzzy para poder fazer uma explicação melhorada.
que eu expliquei basicamente o que é os bloquinhos aqui de entrada, regras e saída. Só que agora eu vou explicar como você cria a lógica fuzzy e vou explicar exatamente aqui a do projeto. Primeiramente, você vai modificar o nome das entradas. Vou mudar ela para luminosidade. Depois eu vou lá no bloco de saída e vou mudá-lo para intensidade. Mas isso foi apenas uma mudança nos nomes. Agora eu vou criar as regras. Eu vou dar 2 cliques em luminosidade para poder abrir esta janela. Aí nesta janela você vai criar as regras das funções de pertinência da entrada e da saída. E um padrão do MATLAB é que as funções são sempre 3 triangulares. É um padrão do MATLAB. Primeiramente, vamos modificar o range da entrada. Eu vou botar um range de 0 a 100 para facilitar o entendimento. Porque o que seria esse 0 a 100? Seria, sim, luz nenhuma no ambiente seria o 0, seria o mínimo, e o máximo seria o 100, que seria a claridade máxima do ambiente. Feito isso, vamos modificar agora as funções. Primeira função, vamos colocar como baixa. A função do meio vamos botar como média. E a função final vamos botar como alta. Os valores das funções vamos manter os mesmos, porque vai nos atender no projeto. Aí as funções de saída, vamos deixar o range como 1 mesmo, variando de 0 a 1. Seria semelhante ao variar de 0 a 10, só que dividido por 100. De 0 a 10, não, desculpa, de 0 a 100, só que em menor escala. A primeira função vai ser a média, a baixa, desculpa. A do meio vai ser a média. E a última vai ser a alta. Feita essa configuração, você pode fechar. E agora que é o interessante, você vai vir para as funções, para o quadrado de regras. Quando a luminosidade estiver sendo considerada baixa, você vai vir aqui, vai clicar no baixa, ADD Rule. Opa, errei. Você vai clicar aqui. Quando a luminosidade for baixa, você vai querer uma intensidade alta para causar o equilíbrio. Adicione esta regra. Com a luminosidade média, intensidade média. Adicione esta regra. Com a luminosidade alta, uma baixa intensidade já funciona. Adiciona ela. Feito isso, você já criou suas regras. Um dado interessante que eu esqueci de falar é que depois que você cria essa lógica fuzzy, tem uma aba aqui muito interessante, que é essa daqui. Você vem em View, em Rules, que você consegue visualizar como funciona a lógica fuzzy aqui. E eu achei muito interessante para você entender. Vamos supor, você vai simular uma entrada. Vamos lá de 0.5. Esse 0.5 aqui equivaleria aos 50 lá. É porque esse é outro programa e o range está de 0 a 1 e não de 1 a 100. Aí você bota a sua intensidade de... Vou botar um 0,7. O 0,7 ele pega pedaços das funções de entrada média e alta. E de acordo com aquelas regras que a gente definiu, a função média relaciona com a saída média, a função de entrada alta relaciona com a função de saída baixa. E vai te pegar essas áreas do gráfico, que vai formar esse outro gráfico aqui, e o ponto 0.7, com o ponto 0.7 não, perdão, com este ponto aqui de intensidade de saída, que vai se referir a 0.451. Então, naquele caso, quando você tem uma entrada de 70, você vai ter uma intensidade
de 0,4. Só fazer mais um adentro que ficou um pouco confuso aí no vídeo, que o que aquilo ali significa, que vai estar relacionando as funções de entrada com as de saída, e o ponto que você vai ter, o valor que você vai ter de intensidade, ele é referente ao ponto central da área. O ponto que divide a área da intensidade no meio é o ponto que te dá o seu valor de intensidade, dentro desta lógica fuzzy. Vou voltar aqui o vídeo. E é interessante ali para você entender como funcionam essas relações com os gráficos, depois a área de cada gráfico montando para você achar a saída. E aqui agora eu vou mostrar um pouquinho o funcionamento do circuito, junto com o funcionamento dele na prática, ali na placa. Você vai vir aqui em Run, naquela configuração. Ele vai iniciar a leitura do programa, está carregando. Agora vem a etapa de configuração. Vamos configurar o valor máximo. E agora o valor mínimo. Para a configuração do valor máximo, eu liguei uma lanterna em cima do LED. E para a configuração do valor mínimo, eu botei o meu dedo em cima do sensor LDR para ver a luz que ele está recebendo. Feito isso, você vai configurar os valores mínimos e máximos. E de acordo com essa intensidade que chega ali, você vai alterando de acordo com essa luminosidade que chega, você vai alterando a intensidade do LED. Eu vou mostrar isso agora num vídeo feito da placa que vai dar para vocês entenderem perfeitamente como funciona. Agora eu vou mostrar aqui o programa rodando e acontecendo na placa aqui ao mesmo tempo. Vou ativar a câmera aqui do celular e vou ficar um pouco em silêncio aqui enquanto faço a gravação. Aqui o programa está rodando normalmente. Aí aqui quando eu aproximo o dedo, ele entende como uma luminosidade baixa e aumenta a claridade do LED. Quando eu tiro, ele diminui. O mesmo vale se eu tampar a lanterna do celular. O LED aumenta muito o brilho. Só um detalhe sobre esse finalzinho do vídeo, que a matriz de LED está pegando só alguns LEDs, né? É porque a protoboard utilizada, ela é muito pequena para o encaixe da matriz. Aí teve que soldar um fio ali embaixo, aí não deu para soldar todos os fios, todas as entradas da matriz, por isso ficou só alguns LEDs acesos. E o trabalho é basicamente isso. Alguma dúvida? Alguma coisa? Qualquer questão pode ser falada. Isso, pessoal. E agora a gente queria interagir aí, ver o que vocês acharam e se tem alguma dúvida, se vocês acham que conseguem reproduzir. Porque, assim, acho que se a gente fosse gastar o tempo, né, montando, a gente ia gastar bem mais tempo, mas infelizmente não tinha como avisar antes, né? E aí ficou essa lacuna aí. Então a gente está aguardando vocês agora. Quem não quiser falar, pode escrever no chat também. Aí, Marcele, se ninguém tiver dúvida, a gente vai ter que encerrar. E aí eu queria ver contigo se tem como disponibilizar essa gravação depois, como que funciona, se já vai direto para todo mundo, você sabe me dizer? Por e-mail?
Ela não está escutando. Ela respondeu no chat. Ah, respondeu no chat aqui. Então, mais tarde vai estar disponibilizado no portal, tá? Se ninguém tiver mais dúvida, eu vou deixar aqui no... Ah, tá com problema no microfone. Se ninguém tiver mais dúvida, eu vou deixar o meu e-mail e aí vou pedir o Ramon para deixar o e-mail dele aqui no chat também. Aí qualquer coisa vocês entram em contato com a gente, tá bom? E se alguém tiver interesse de montar pelo Arduino, pode entrar em contato que eu passo a programação do Arduino para a montagem. Isso. E aí, se alguém tiver interesse, a gente pode depois passar, né? Conversar aí. Tem um formulário que aí vocês precisam preencher para poder a lista de presença, né? Aí a Marcele acabou de disponibilizar aqui do lado, tá bom? E aí eu peço para todo mundo preencher e não sair sem preencher para não perder o carga horária da oficina, tá? Quando a gente voltar e aí puder fazer projeto de extensão, a gente puder fazer ação de extensão, né? Aí, de repente, a gente monta uma oficina combinando, né? Que aí vocês já vão estar com um programinha e aí a gente faz junto, que eu acho que vai funcionar melhor, tá bem? Vou ler aqui. O Miguel tá falando que ele é de informática e tem alguns amigos também que estão aqui de informática, né? Que eles nunca tinham visto projeto desses no curso, que eles gostaram. E aí, Miguel, a gente está à disposição, tá? Se o laboratório lá nosso, a gente tem um projeto de extensão que é aberto mesmo para os alunos, né? Chama LADIC, Laboratório Aberto para Discentes e Comunidades. Então, a intenção é que a gente faça mais dessas ações. Então, de repente, a gente combina mais para frente fazer tipo um treinamentozinho com vocês, se vocês tiverem interesse, tá? Eu coloquei meu e-mail aí, o Ramon colocou também. E é isso, gente. Marcelo, por mim, se quiser, pode encerrar, tá? Ninguém tiver dúvida.